Talvez uma das perguntas mais importantes da vida não seja se Deus existe, mas sim como temos tratado aquele que dizemos adorar. Porque é possível conhecer o nome de Deus, frequentar igrejas, cantar louvores, orar e ainda assim estar distante dele. E talvez nenhuma história represente isso melhor do que a de Caim e Abel. Dois irmãos, dois homens que conheciam a Deus, dois homens que ofertaram ao Senhor, mas apenas um agradou o coração de Deus. A história começa de forma simples. Caim era lavrador, Abel, pastor de ovelhas. E em determinado momento, os dois decidiram oferecer algo ao Senhor. Caim trouxe frutos da terra. Abel trouxe as primícias do seu rebanho. Mas então, acontece algo estranho. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim. E talvez a pergunta mais perturbadora seja: por quê? Porque olhando superficialmente, os dois fizeram a mesma coisa. Os dois reconheceram a existência de Deus. Os dois ofertaram. Os dois estavam ali. Mas havia uma diferença invisível entre eles. Uma diferença que não estava na aparência da oferta, mas no coração. Porque Abel não ofereceu apenas algo. Ele ofereceu prioridade. A Bíblia enfatiza que Abel trouxe as primícias, o primeiro, o melhor. Ele colocou Deus acima de tudo, enquanto Caim aparentemente apenas cumpriu um ritual. E talvez seja exatamente aqui que muitos de nós nos parecemos com ele. Porque é possível viver uma aparência de fé sem realmente entregar o coração. É possível levantar as mãos no culto e ainda assim estar distante de Deus. É possível cantar, orar, jejuar e fazer tudo isso apenas por hábito, sem amor, sem sinceridade, sem entrega verdadeira. E talvez esse seja um dos maiores perigos espirituais, a religião exterior, sem transformação interior, porque Deus nunca esteve interessado apenas em gestos visíveis. A Bíblia diz: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E isso muda tudo, porque diante das pessoas podemos parecer espirituais, mas diante de Deus não existe aparência. Ele vê intenções, motivações, orgulho, vaidade, interesse. E talvez o mais assustador seja perceber que alguém pode passar anos dentro da igreja sem realmente conhecer a Deus de verdade. O problema de Caim não foi simplesmente a oferta, foi o coração por trás dela. Ele entregou algo, mas não entregou a si mesmo. E quando Deus não aceitou sua oferta, Caim não se arrependeu, não tentou entender, não buscou mudar. A Bíblia diz que ele se irou profundamente. Seu semblante caiu. E isso revela algo muito profundo sobre o ser humano, porque muitas vezes nossa relação com Deus não é baseada em amor, mas em expectativa. Nós adoramos esperando algo em troca, oramos esperando recompensas, servimos esperando respostas. E quando Deus não faz aquilo que queremos, nos frustramos, murmuramos, nos afastamos, como se Deus tivesse quebrado um acordo invisível. Mas talvez a verdadeira fé comece exatamente quando Deus não entrega aquilo que desejamos. E ainda assim, escolhemos permanecer. Caim queria aceitação, mas não transformação. Queria reconhecimento, mas não mudança interior. E ao invés de olhar para si mesmo, olhou para Abel com inveja. E é isso que o orgulho faz conosco. Ele impede arrependimento, impede crescimento, impede quebrantamento. Porque pessoas orgulhosas preferem culpar os outros a reconhecer o próprio erro. Mas existe um detalhe impressionante nessa história. Mesmo depois da atitude de Caim, Deus ainda falou com ele. Deus ainda deu uma oportunidade. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Antes do julgamento, veio o convite. Antes da condenação,
veio a chance de mudança. Era como se Deus dissesse: Caim, ainda há tempo, ainda há caminho, ainda há esperança. Mas Caim não quis ouvir. E talvez essa seja uma das maiores tragédias humanas. Quando o orgulho fala mais alto que o arrependimento. Quando a raiva fala mais alto que a humildade. Quando o ego impede transformação. E talvez a pergunta dessa história nunca tenha sido apenas sobre Caim e Abel. Talvez seja sobre nós. Porque no final, todos os dias colocamos algo no altar. Nosso tempo, nossas prioridades, nossos pensamentos, nosso coração. E a pergunta continua ecoando silenciosamente através dos séculos. Estamos oferecendo apenas coisas a Deus? Ou estamos oferecendo a nós mesmos? Porque talvez Deus nunca tenha procurado apenas sacrifícios. Talvez Ele sempre tenha procurado corações. A maior diferença entre Caim e Abel não estava na oferta, mas na profundidade da entrega. O que nos mostra que um objetivo dessa história não é apenas mostrar o erro de Caim. Ela também nos ensina como nos tornar mais parecidos com Abel. Porque Abel não era perfeito. Ele era humano, falho, limitado. Mas existia algo diferente nele. Seu coração pertencia a Deus. E é exatamente isso que Deus procura até hoje. Não pessoas perfeitas, mas pessoas sinceras. Pessoas que coloquem Deus em primeiro lugar, não apenas nas palavras, mas na vida. Ser mais como Abel não significa parecer espiritual diante dos outros. Significa desenvolver uma fé verdadeira, mesmo quando ninguém está olhando. É fácil parecer espiritual em público. Difícil é honrar a Deus no secreto, quando ninguém vê, quando ninguém reconhece, quando não existe aplauso. Porque a verdadeira entrega nasce longe dos olhos humanos. Abel nos ensina a colocar Deus acima do orgulho, acima da vaidade, acima dos próprios desejos. Ele nos ensina que Deus não quer apenas partes da nossa vida. Ele quer o coração inteiro. E ser menos como Caim significa abandonar uma fé baseada apenas em aparência. Parar de negociar com Deus. Parar de buscá-lo somente por interesse. Porque muitas vezes queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos transformação. Queremos respostas, mas não mudança. Queremos consolo, mas não renúncia. E o mais perigoso é quando nos acostumamos tanto com práticas religiosas que perdemos a sensibilidade da presença de Deus. Cantamos, mas sem sentir. Oramos, mas sem sinceridade. Frequentamos igrejas, mas sem entrega verdadeira. E aos poucos, o coração vai ficando distante. Por isso a história de Caim continua tão atual. Ela mostra que o maior perigo espiritual não é estar longe da religião, mas estar perto de Deus externamente e distante internamente. E hoje, a mesma pergunta continua ecoando. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de entregar o coração de verdade. Porque Deus não procura performances perfeitas. Ele procura sinceridade. E a maior transformação espiritual começa exatamente aqui, quando deixamos de apenas falar sobre Deus e começamos finalmente a viver para Ele. Não cometa o mesmo erro de Caim. Ele escolheu alimentar o orgulho em vez do arrependimento. E muitas vezes fazemos o mesmo. Deus nos alerta, mostra nossos erros, toca nosso coração. Mas cabe a nós decidir se iremos endurecer o coração ou permitir que Ele nos transforme. Ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de voltar. Não desperdice a oportunidade que Caim desperdiçou. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. E que Deus te abençoe.